Olá e seja muito bem-vindo à vida de um missionário. Amigos missionários, passei os últimos 7 dias nesse lugar aqui, ó. Porque a gente estava em alta quarentena, porque eu tive que ir ao médico, como vocês viram no último vlognário. E daí tive que ficar ali para uma questão de quarentena e para poder voltar para o campus. Dentro dessa realidade, enfim, pra gente estar todo seguro aqui dentro. E tudo mais, já tinha explicado isso pra vocês antes. Mas é isso, livre estou. Amigos missionários, enquanto eu vou caminhando aqui de volta pro meu quarto, no residencial, queria conversar um pouquinho com vocês sobre liberdade. O que é essa tal liberdade que a gente tanto comenta, né? Então vamos lá. Acredito que nós todos, dentro desse contexto de pandemia, e eu principalmente essa semana, já mais de uma vez que eu fiquei ali no hotel, mas você fica estritamente restrito ao espaço daquele quarto, né? Você tem ali, sei lá, um quarto de 6x5 e esse é o espaço que você tem para viver, com banheiro, a alimentação vem na sua porta, tudo mais, como se fosse uma, sei lá, uma cadeia refinada aí de Finlândia, Holanda, algo semelhante a isso. Mas isso me fez pensar bastante esses últimos dias sobre o que é essa real liberdade que a gente diz. Se a gente tem muitos privilégios por estar vivendo e habitando num país que é religiosamente livre, que a gente tem direito de acreditar no que quiser, de dizer o que quiser, a gente tem mídia livre. Isso é um privilégio. Só que não necessariamente isso é a realidade de todas as pessoas que estão no nosso meio, né? Ou todas as pessoas no mundo. Porque a gente tem essa liberdade. E quem não tem? Como é que fica? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cristãos perseguidos, sobre qual é a nossa responsabilidade em relação a essas pessoas. Como nós cristãos somos responsáveis por os nossos irmãos, pela criação que Deus colocou a nossa responsabilidade e a bênção que Ele nos deu e uma ordem de abençoar todas as nações, como a gente trata isso? Estou entrando aqui no residencial, chegando no quarto a gente conversa. Enquanto isso, vão dando uma olhadinha de como foi esses dias presos. Oi, amigo missionário. Ele fala pra gente, esqueceram no nosso almoço, fala aí, conta aí. É verdade, estamos com fome, muita fome. Livres, enfim. Falou, guris? Amigos missionários, hoje a gente vai falar de um conteúdo que é um pouco denso, às vezes difícil de lidar com ele, mas que a gente precisa estar alerta, que a gente quer ser bons missionários ou bons cristãos que entendem a necessidade e a realidade que a gente vai pregar assim para o mundo inteiro, para que Cristo volte. A gente precisa estar ligado sobre essas importantes informações. Qual é a realidade da liberdade e se existe liberdade ao redor do mundo para cristãos, para pessoas adorarem ao Deus verdadeiro? Existe isso? Como funciona? A gente vai falar sobre isso. A começar por... Cara, a gente precisa ser extremamente agradecido pela realidade que a gente vive e pela liberdade que a gente tem de pensar o que quiser, de falar o que quiser, nossa liberdade religiosa, liberdade de expressão. Isso é uma bênção e por isso a gente tem que ser agradecido. E por ser uma bênção, lembrando que todas as vezes que somos abençoados é porque nós temos que abençoar outro. Sempre esse processo, vindo a bênção pra gente, porque a gente abençoe outros, certo? Então hoje a gente vai comentar sobre países que não têm liberdade religiosa e qual é o nosso papel em relação a isso. Vamos lá. Existem praticamente 3 coisas que causam a quebra da liberdade religiosa e também da perseguição contra religiões, contra, enfim, grupos minoritários, e a gente vai estar comentando sobre eles agora. A primeira delas, amigos missionários, são governos autoritários que não permitem a prática de outras religiões dentro do seu mandato ou dentro da região onde eles governam. Exemplos claros sobre isso são países como, por exemplo,
a Coreia do Norte, que tem um governo extremamente autoritário, países como o Irã, o Iraque, que a religião ou a prática de outros princípios religiosos são proibidos. O governo toma isso como uma prática de rebeldia, enfim, como se o praticante ele fosse um rebelde ou que estivesse indo contra os princípios daquele país. Isso é tratado como um crime e as pessoas vão para a cadeia por causa disso. Isso é uma forma de inibir a prática de outras crenças, enfim, toda a liberdade religiosa e liberdade de expressão que você tenha como indivíduo. Essa é uma delas. A segunda delas são comunidades autoritárias ou lugares que tratam com hostilidade outros princípios religiosos. A gente tem exemplos disso no norte da África e no Oriente Médio, onde existem países extremamente muçulmanos. Isso não é só para os muçulmanos também. A gente tem essa realidade em países budistas que tem uma perseguição contra praticantes de outras religiões. Isso é muito comum de acontecer também, onde não existe essa liberdade de expressão. Exemplo muito claro sobre isso é a Mauritânia, um dos países mais islâmicos do mundo, onde cerca de 98% da população é muçulmana e islâmico, então eles praticam isso veementemente, e toda prática que não seja muçulmana, toda prática que não esteja dentro desses princípios é tratada com extrema hostilidade, e logo a prática e a viabilidade de um pensamento mais aberto na busca de outras religiões ele é praticamente impossível. A terceira, e talvez a mais hostil de todas, seja a privação de todos os direitos humanos ou de todos os direitos básicos humanos em relação à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, de se seguir e de acreditar no que bem desejar. As Nações Unidas, no artigo 18, vocês podem conferir depois se vocês assim desejarem, diz que todos os países ou todas as pessoas têm o direito de exercer e de pensar como desejarem, mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todos os lugares. Onde os direitos primários, a gente percebe muito claro isso quando você vai para fora do país, para regiões do mundo onde isso é muito claro e acontece a olho nu, de que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas sim algo muito maior e uma guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Eu passei essas são apenas algumas informações. A gente tem um ranking de 50 países que vocês podem conferir, tanto no Portas Abertas, olha a dica aí de missionário para vocês conferirem, entenderem mais sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa e quem são os cristãos perseguidos. Bons websites e também páginas do Instagram ou YouTube que vocês podem acompanhar. O primeiro de todos é o Joshua Project. Eles fizeram um arsenal de conhecimento, de conteúdos que vocês podem ver como está aparecendo aqui na tela. Eles têm muitos artigos, falam muito sobre os povos não alcançados e de que existem mais de 7.000 povos que nunca ouviram falar sobre Jesus, com culturas diferentes, línguas diferentes, dialetos, enfim, que precisam ouvir sobre Jesus, e eles fizeram um conjunto, enfim, juntaram essas informações para que a gente tivesse acesso a isso e se ligasse de que existe uma realidade muito grande e que precisa ser enfrentada e precisa ser realizada, que a gente tenha um entendimento de que isso existe. A segunda dica que eu quero dar para vocês pra gente ficar inteirado dentro desse processo, é o Portas Abertas, que eles falam absolutamente, exclusivamente sobre os cristãos perseguidos ao redor do mundo, para que a gente tenha a ciência de que isso existe e que é nossa responsabilidade a liberdade e a paz de espírito dessas pessoas. Portas Abertas e Joshua Project. Se vocês quiserem dar uma olhada também nos artigos da Adventist Frontier Missions ou da FM Brasil, nós temos muitos artigos, e eu digo assim com todo orgulho do coração de dizer que hoje eu trabalho numa agência que pensa sobre os não alcançados, sobre os cristãos perseguidos, entre outras coisas, e lá temos vários artigos comentando sobre isso, de doutores em missiologia, enfim, de várias pessoas que gastaram anos da vida pesquisando sobre isso, pensando e direcionando seus esforços em relação às pessoas que não têm liberdade de expressão ou que não têm liberdade de conhecimento, né? Porque tem milhares ou milênios que passam pela mesma cultura ou hostilidade de seus pais ou familiares que eles não podem conhecer quem Cristo é e a transformação que Ele tem para nos dar. Amigos missionários, tema um pouco pesado aqui, um pouco forte, mas para a gente perceber, a gente hoje vive numa pandemia
ou num processo de quarentena que impossibilitou a nossa ida e a nossa vinda, né? A gente teve que ficar preso em casa. Eu percebi isso muito mais forte agora que eu estava no hotel. Vocês viram algumas imagens que ainda era algo lindo de se estar. A gente recebia comida no quarto e tudo mais. Mas imagina só. E a gente já comentou sobre isso anteriormente. Quando Deus abençoa a gente, é para que a gente distribua essa bênção. A mesma bênção de Abraão. Deus veio para Abraão e disse para ele assim: Abraão, eu vou te abençoar para que você abençoe todas as nações da terra. Essa é a mesma bênção que a gente tem. A mesma bênção. Gênesis 12, confiram lá. É muito forte isso. É muito forte isso. Através da semente de Abraão, da geração de Abraão, da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa é nossa responsabilidade como cristãos e como seguidores de Cristo. A gente precisa estar ciente da realidade que o mundo passa, porque se a gente não tiver, quem vai estar? Se a gente não falar, as pedras vão falar. Amigos missionários, isso é muito forte. E a gente precisa estar ciente disso. Tá ok? Então, meu encorajamento para vocês aí é que a gente estude e se focalize para pensar que se existem irmãos nossos, filhos de Deus, seguidores de Cristo que passam por essas realidades, leia lá o Sermão do Monte, Mateus 5. Bem-aventurados, felizes, abençoados aqueles que são perseguidos pelo meu nome. E quando dizerem falsidades e coisas que vocês não disseram por minha causa, vocês serão bem-aventurados. E lembre-se, as bem-aventuranças, ela é um processo, né? Como se fosse uma lista de um checklist. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Assim, vai prosseguindo até os perseguidos. É nossa responsabilidade. Essas pessoas são nossa responsabilidade. A gente precisa focalizar nossa mente, estar aberto para Deus nos mostrar qual é o caminho que Ele quer que a gente siga, para que essas pessoas possam servir e viver e adorar ao nosso Deus em paz. Em paz. Que a gente pense nisso, sobre isso. Eu penso muito sobre isso, leio muitos artigos, porque não cabe dentro de mim a realidade de que eu posso adorar em paz, que eu tenho o conforto de ir na minha igreja, de ter um grupo na minha casa, de ter uma Bíblia, de ter conteúdos, de ter televisão, de ter séries que falam sobre Cristo, que acrescentam tanto para a minha vida, enquanto existem pessoas que sofrem a realidade de não terem a mesma sorte. Eles são nossa responsabilidade e é isso que eu queria deixar para vocês. Qual é a verdadeira liberdade? Se não for Cristo Jesus, ela não existe. É isso, amigos missionários. É o que eu tinha para falar sobre vocês, sobre liberdade, sobre perseguição de cristãos ao redor do mundo. Pesquisem saber, deixei 3 dicas importantes aí para vocês. Deem uma olhada, pesquisem a fundo. Nós seremos bênção para todas as nações da terra, amigos missionários. É isso. Mentira! Beleza, amigos missionários, estou de volta ao meu quarto, vou voltar para minha rotina normal aqui e a gente vai conversando nos próximos vlognários. Fique atento aos próximos vídeos, vou deixar alguns exemplos aqui também e lhes vejo do outro lado, amigos missionários.